Som. Teste. Som, som. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, agradecemos a Deus pela oportunidade deste dia, desta manhã, que Ele nos concede de estarmos aqui no templo para darmos início à nossa escola bíblica dominical na aula de hoje. Queremos agradecer aos irmãos, às irmãs que estão conosco, que você possa compartilhar este vídeo, este momento com todos os demais irmãos e irmãs, a fim de que possam se juntar a nós nesta escola bíblica dominical. Vamos orar para, em seguida, louvarmos ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Senhor, meu Deus e Pai, a minha gratidão, a minha adoração a Ti, pela oportunidade de vir a esta casa na manhã deste domingo e poder aqui louvar, adorar, exaltar, bendizer o Teu nome que é santo. Pela noite passou, eu Te dou graças, pois deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos fez habitar em segurança e agora nos deste a oportunidade de vida em mais um dia que o Senhor o fez. Que o Senhor esteja conosco em toda esta manhã e em todo o decorrer deste dia. As Tuas mãos poderosas continuem sobre as vidas de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, todos aqueles que se unem a nós agora através da internet, para partilharmos desta escola bíblica dominical, que a Tua palavra traga edificação, fortalecimento, renovo e esclarecimento na vida de cada um de nós. Fica conosco, ó Senhor, é o que nós Te pedimos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vamos adorar a Deus com um hino da nossa harpa cristã, juntamente com o nosso diácono, irmão Jadilson, que estará louvando a Deus com toda a igreja, para em seguida darmos
prosseguimento à nossa aula de hoje. Lembrando que vamos estudar a aula de número 4 da nossa revista. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abramos nossas harpas no hino de número 394 e com alegria louvemos ao Senhor nesta manhã. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua fé vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém, graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre, pois somente Ele é digno de honras, somente Ele é digno de adoração. Queridos, nós, na manhã deste dia, estaremos estudando a lição de número 4 da nossa revista, 26 de julho de 2020, a construção do templo enfrentou oposição, é o tema da nossa aula de hoje. O nosso texto áureo está em Neemias, capítulo 4, verso 6, que assim nos diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, verso 6. A nossa verdade prática diz-nos o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esdras,
capítulo de número 4, versículo 7, depois o versículo 9, depois o versículo 11 até o 13, e depois ainda os versículos 15, 16, 21 até o 24. Aí está a nossa leitura bíblica em classe. Vou repetir: livro de Esdras, capítulo 7, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 7, 9 a 11, depois o 13, depois o 15 e 16, e de 21 a 24, aí está a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Queridos, nós estamos, nesta oportunidade, falando os princípios divinos em tempos de crise. Na última lição, a lição de número 3, que nós fizemos aqui um resumo, na aula anterior, nós falamos sobre o despertamento renova o altar, e mostramos aos irmãos, aos alunos, a importância de nós restaurarmos o altar, que não há despertamento espiritual na nossa vida se não houver a restauração do altar. E vimos ali a situação de Elias, juntamente com os profetas de Baal e o povo de Israel, no monte, naquele desafio, quando os profetas clamaram durante toda a manhã a Baal e não houve resposta. E então Elias, antes de clamar a Deus, Elias reparou o altar, colocou todas as pedras no lugar, colocou o sacrifício sobre o altar, e então clamou ao Senhor, e Deus mandou fogo do céu. E também nessa lição nós mostramos o que é o verdadeiro altar. E agora, na lição de número 4, nós vamos estudar a construção do templo enfrentou oposição. O objetivo geral da lição de hoje é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. É quando nós confiamos inteiramente no Senhor que nós temos condição de vencer todas as resistências do maligno. A leitura diária desta semana, de segunda a sábado, para quem tem a revista, nós tivemos aí, vários textos no livro de Neemias, que mostrou a resistência do povo diante daquela situação. A oração, o trabalho, a vigilância, a bravura, a precaução e também a união. Tudo isso vencendo a resistência que foi imposta pelo adversário. Também, entre os objetivos de hoje, nós temos como mostrar o lançamento dos alicerces do templo. Saber que os samaritanos, e vamos ver quem eram os samaritanos aqui, se opuseram à construção do templo. Explicar a falta de resistência dos judeus e discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus então cessaram a obra da construção do templo. Bom, na lição de hoje, queridos, nós vamos estudar que um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio, quando se deu a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar que foi erigido, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado, e havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo já oferecidos ao Senhor. Quando o povo recebe a ordem para retornar a Jerusalém, que é Judá, e reedificar a cidade, os muros, o povo então se levantou para ir. Nós sabemos, e na aula anterior falamos sobre isso, o autor, pastor Wilke Bergsten, comentou sobre isso, que nem todos os judeus decidiram voltar para Jerusalém. Muitos não quiseram voltar, mas os que voltaram se colocaram à disposição para a reedificação da cidade. Vamos lembrar que isso ocorreu mais ou menos no ano 605, 606 antes de Cristo, quando eles então retornam para lá
com aquela ordem dada pelo rei Ciro, que havia vencido o Império Babilônico e assumiu agora todo aquele estado e permitiu então que os nossos irmãos judeus voltassem para Jerusalém, que é Judá. E quando voltaram para lá, a primeira coisa que eles vão fazer é a restauração dos alicerces do templo. O tópico de número 1 da nossa revista vai tratar justamente disso. Quando chegaram ali, esperaram pela chegada dos materiais da construção do templo e havia, é claro, como já disse, a autorização do rei Ciro, e Zorobabel e os irmãos se lançaram então para fazer esses alicerces e começaram esse trabalho. O texto vai dizer em Esdras, capítulo 3, verso 8, que todos os irmãos estavam animados para o trabalho. Eles tinham uma animosidade para restaurar o templo e restaurar os muros da cidade. E é importante isso, e nós podemos aqui já extrairmos uma lição para a nossa vida, porque quando chegaram lá em Jerusalém, em Judá, eles não foram para reedificar primeiro as suas casas. Eles não foram pensando justamente, vamos reedificar a minha casa, a tua casa, não. O primeiro passo que eles deram foram para a reedificação do templo, foi para a reedificação do lugar de adoração a Deus. Veja que isso é muito importante, porque o templo era o lugar da adoração a Deus, era o lugar principal dentro daquela cidade. E os nossos irmãos, quando chegaram ali, a primeira coisa que eles vão fazer é isso. Eles não vão para os seus lares e vamos reedificar a minha casa, depois reedificamos a tua, e assim, não, primeiro nós vamos para a reedificação do templo, porque era o lugar de adoração a Deus. Veja que isso tem uma importância grandiosíssima na vida deles, e também olhando para nós, para a nossa vida espiritual. O lugar de adoração a Deus precisa estar restaurado, precisa estar de pé, para que o nosso Deus possa realmente receber a nossa adoração, receber o nosso louvor. E é isto então que em primeiro lugar o povo vai fazer. Prosseguindo no tópico 1, nós vamos ver que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma festa, com uma grande solenidade. O autor vai colocar aí que quando foi feito o lançamento desses alicerces do templo, os sacerdotes já estavam paramentados com as trombetas, os levitas, filho de Asaf com o saltério, para louvar ao Senhor, e fizeram naquele dia uma grande celebração, porque eles estavam fazendo o lançamento dos alicerces. E o autor diz aqui que todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe. Êxodo capítulo 3, versículos 12 e 13. E aqui nós vemos a alegria em ver o que Deus fez. Olha só, os nossos irmãos estavam alegres, felizes, e louvavam ao Senhor com entusiasmo por ver o que Deus havia feito, dando a eles condições de retornar à cidade, e agora não só retornar, mas dando condições de poder fazer o lançamento dos alicerces. Houve então júbilo, houve então reconhecimento, houve então alegria por meio do povo em exaltar ao Senhor. Eu paro aqui para tirarmos mais uma lição para a nossa vida. Queridos, nós precisamos saber reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos saber reconhecer o que Deus tem feito na nossa casa. Mesmo no momento em que nós estamos vivendo, precisamos reconhecer que Deus está trabalhando por nós, que Deus está agindo em nosso favor. Israel, o povo de Israel, sai do cativeiro, vai para a sua terra, e quando Deus dá a oportunidade do lançamento dos alicerces,
eles vão reconhecer que o que estava acontecendo era Deus, vão louvar, e a Bíblia diz que neste dia, o seu canto, o cântico daquele povo foi tão grande, as suas vozes se ouviam muito longe, porque houve um reconhecimento daquilo que Deus estava fazendo. E eu pergunto para você, aluno da escola, para você que está aí nos assistindo, há reconhecimento na sua vida por aquilo que Deus tem feito a respeito de você? Eu me lembro do Salmo de número 126, e posso aqui citar nesta hora, que em primeira mão, o salmista vai dizer que as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes, se referindo a Israel. E depois, em segunda mão, os próprios israelitas, eles reconheceram e cantaram, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então, é preciso haver reconhecimento do que Deus tem feito em nosso favor. Prosseguindo no tópico de número 1, nós vamos ter a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que aconteceu através do rei Ciro, rei da Pérsia, que nós falamos aqui nas aulas anteriores. Vamos lembrar também, diz o comentarista, que no Brasil, em 1911, chegou esse despertamento espiritual, através dos missionários que aqui chegaram, de um grande avivamento que houve na Europa, e eles vieram para o Brasil e trouxeram esta mensagem pentecostal, este despertamento pentecostal que alcançou o Brasil a partir de 1911 e trouxe uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus neste país. Também queremos lembrar os irmãos, dentro do tópico 1, que há 3 abordagens feitas pelo Espírito Santo, e eu quero citar aqui para vocês. Primeiro, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele mostra muito bem isso. Ele mostra que é Jesus quem edifica a igreja. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, quando escreve aos Efésios, Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Disso, eu e você, com certeza, não temos dúvida alguma. Segunda abordagem do Espírito Santo aqui, é que ele quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. E isto, o Espírito Santo quer gerar na minha vida e na tua vida, um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. Saber que eu e você somos templos do Espírito Santo. Paulo escreveu isso na sua carta aos Coríntios, dizendo que o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Então nós precisamos ter uma reverência, isto é, lutarmos para vivermos uma vida de santidade, todo dia, todo momento, procurarmos ter uma vida de santidade, a fim de que verdadeiramente o Espírito do Senhor possa habitar em nós. Uma vez Ele habitando em nós, nós vamos estar sendo direcionados por eles, vamos estar sendo guiados por eles, vamos estar sendo ensinados por eles para fazer o melhor em relação à obra de Deus. A terceira abordagem que nós vemos aqui ainda no tópico 1, é que o Espírito Santo quer adestrar. A palavra adestrar, usada aqui pelo autor, é treinar. Adestrar aqui é treinar a igreja, porque a igreja é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, a igreja está sempre envolvida nos projetos de Deus. Vou repetir, a igreja está sempre envolvida nos projetos de Deus. Tudo que Deus for fazer na terra, Ele usará a sua igreja. A sua igreja. Então, o que o Espírito quer fazer? Quer treinar eu e você
porque somos os instrumentos de Deus, da ação de Deus aqui na terra. Se Deus quer se manifestar nesta terra, se Deus quer usar alguém nesta terra, esse alguém é a sua igreja, é você que está aí, é a senhora, é o senhor, é você jovem, é você adolescente, é você irmão que é a igreja do Senhor na terra. Então todo o projeto de Deus a ser realizado aqui na terra, ele estará sempre envolvendo a igreja do Senhor. Não se esqueça que você é a igreja, que nós somos a igreja, e o Senhor quer então nos usar neste tempo em que nós estamos vivendo, em favor de todos os projetos que Ele tem para esta terra. Nós vamos prosseguir aí, e nós vamos chegar no tópico 2, e nós vamos perceber que os irmãos estavam alegres, felizes, devido à edificação, ou à reedificação do templo, fizeram festa com os alicerces. Mas quando nós chegamos aqui no tópico 2, nós vamos ver que os samaritanos, eles se opuseram à construção do templo. E quem eram os samaritanos? Quando o rei da Assíria, foi o rei Sargão II, ele então tomou o reino do norte e levou para o cativeiro. Esse rei assírio, ele pegou a escória do povo assírio e trouxe para a região de Samaria. E aquela escória do povo assírio, que foi trazido pelo rei Sargão II para a região de Samaria, se juntou ali com aqueles que não haviam ido para o cativeiro. Na junção desta escória do povo assírio com aqueles que ficaram ali, que não foram levados ao cativeiro pelo rei Sargão II, né, dessa junção nasceu então os samaritanos. Foi daí que surgiu os samaritanos. E este povo, né, porque era uma junção do que ficou de Israel com a escória da Assíria, parte deste povo, é claro, conhecia o Deus de Israel, mas também tinha os seus deuses. E quando houve essa junção, e nasceram ali então os samaritanos, eles então continuaram cultuando os seus dezenas de deuses que haviam, ainda que tinham aquele sentimento para o Deus de Israel. Agora, quando Nabucodonosor levou o reino de Judá para a Babilônia, os samaritanos então passaram a morar na terra, porque ela estava agora desabitada, porque os nossos irmãos foram para o cativeiro, conforme havia profetizado Jeremias, lá no capítulo 29, que vimos aqui na aula anterior. Então, os samaritanos passaram a morar ali na terra. E os samaritanos eram inimigos dos judeus. Nós temos isso até nos tempos de Jesus. Até no tempo de Jesus Cristo, samaritanos e judeus não se falavam. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E isso começa justamente aqui, quando esse rei Sargão leva essa escória do povo assírio, que se junta aos que ali estavam, e forma então este povo. Os samaritanos vivem da desgraça dos outros. Eles habitavam na terra. Por que habitavam? Porque o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro. Então eles usufruíram disto, da desgraça do povo de Israel que foi para o cativeiro, e passaram a viver então ali na terra que não eram deles, mas era a terra do povo de Israel. Estão esses samaritanos que eles vão se opor à construção do templo. Ainda no tópico 2, a parte 2, os samaritanos tentam frustrar a
construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta, não conhecia bem o assunto e mandou então parar a obra da reconstrução do templo. Esdras, capítulo 4, versículo 21. Veja que esses homens, esses samaritanos, fizeram uma carta e acusaram a Israel. Se você ler o texto, você vai ver que eles disseram: olha, esta cidade é rebelde, e se ela se reedificar essa cidade novamente, o Senhor vai perder os tributos. E eles fizeram várias acusações, de forma que o rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto, porque havia ali uma autorização do rei Ciro para que eles pudessem voltar e reedificar a cidade e o templo. Ele então mandou parar a obra. E devo dizer aos senhores e senhoras alunos que esta obra ficou parada por cerca de 15 anos. Por 15 anos a obra da reconstrução ficou parada. Agora, há uma coisa aqui que nós temos que também olharmos. A gente precisa entender, queridos, que nós não podemos lutar contra algo que é de Deus. Deixa eu fazer aqui um adendo quanto a isto, que há muitas pessoas sofrendo na sua vida conjugal, na sua vida familiar, nos seus negócios, porque lutam contra algo que é de Deus. Meu irmão, minha irmã, caríssimo aluno, nós não podemos lutar contra algo que é de Deus, porque nós vamos perder. Deus é maior, Deus é maior. Entenda que esta obra não é minha, esta obra não é da Igreja Assembleia de Deus, esta obra é de Deus, que foi estabelecida na terra. E se eu lutar contra esta obra, eu vou perder. Quem sou eu contra Deus? O dono desta obra é Deus, não é o homem. Nós falamos aqui em Mateus 16, 18, que é o Senhor quem edificou esta obra. E muitas vezes eu vejo pessoas que querem lutar contra a obra do Senhor. Isto é bater com a cabeça na parede, isto é se ferir, é se machucar, e até chegar à morte espiritual. Não se luta contra aquilo que é de Deus. Ora, se Deus estabeleceu, quem sou eu, quem é você, para irmos contra a vontade de Deus? Os samaritanos aqui, eles estavam interferindo naquilo que era de Deus. A reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, não partiu simplesmente por Zorobabel, mas foi Deus quem trabalhou. Quando o profeta Daniel ora ao Senhor, olhando que os 70 anos do cativeiro estavam para se cumprir, e Deus desperta o coração do rei Ciro para que dê autorização. Então veja, é Deus quem está agindo, porque a obra é dele, o trabalhar é dele. Mas aqui os samaritanos levantaram-se para lutar contra algo que era de Deus, e lutar contra algo que é de Deus é perder, é se machucar, é se ferir, e contra aquilo que é princípio de Deus é querer sofrer na vida. Então vamos extrair essa lição para nós. Nós não podemos lutar contra aquilo que é a vontade de Deus. Os nossos irmãos aqui se sentiram agora prejudicados, porque a obra do Senhor foi parada. A obra do Senhor parou, como eu já vos disse, por cerca de 15 anos ficou esta obra parada. O tópico de número 3 da nossa revista, nós vamos ver como se explica a falta de resistência dos judeus. Ora, veja bem, queridos, eu disse que
havia uma ordem dada pelo rei Ciro. E um outro rei que não estava ciente do assunto, agora manda que para a obra. E os nossos irmãos, eles então param a obra. E volto a repetir, por um tempo de quase 15 anos. Há algumas coisas nesse tópico de número 3 para nós olharmos. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção do templo, porque a ordem que havia sido dada foi através de Ciro, que havia sido despertado pelo Senhor. E agora eles estavam diante de uma calúnia feita pelos samaritanos, de um falso testemunho levantado pelos samaritanos. Mas os nossos irmãos judeus, eles não recorreram onde deveriam recorrer, e simplesmente obedeceram a ordem de parar a construção. 2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Ora, quem é que estava à frente daquilo ali? Quem é que tirou o povo do Império Babilônico com mão forte? Foi Deus. Era Deus quem estava à frente. Mas os nossos irmãos pararam, sentiram medo e desistiram da reconstrução, do término da reconstrução daquele templo. E eles se esqueceram de quantas e quantas vezes, dentro da história própria dos judeus, que Deus os havia ajudado, que Deus os havia abençoado. O nosso autor colocou 2 exemplos aí. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército da Síria. O exército da Síria era composto por milhares e milhares de guerreiros. Era um exército fortíssimo. Só que, quando Ezequias percebeu que ele não tinha condições de vencer aquele exército, ele foi aos pés do Senhor. Ele foi buscar ajuda naquele que podia. E Deus levantou naquele dia Isaías. Isaías profetizou, e profetizou a vitória de Ezequias sobre o rei da Síria. E a Bíblia vai dizer que naquele dia Deus enviou um anjo, e apenas um anjo, a Bíblia diz que matou 185 mil soldados da Síria. E Deus deu vitória para Ezequias e para Judá. Aí então, segundo, aí é o rei Jeosafá, que ameaçado pelos amonitas, pelos moabitas, ele se viu em uma situação em que não tinha condições de ter vitória. O seu exército não tinha como ir contra aqueles 3 que haviam que se levantado para lutar contra ele. Mas ele também foi aos pés do Senhor. E naquele dia Deus levantou um homem por nome Jaaziel. Você pode ir lá no livro, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 20, você vai encontrar este fato. Ele levantou um homem por nome Jaaziel. A palavra Jaaziel significa Deus vê. E Deus estava vendo aquela situação. E Deus usou de misericórdia, e a vitória veio para Jeosafá. Veio para Ezequias contra a Síria, veio para Jeosafá contra os amonitas, contra os moabitas e contra aqueles que haviam se levantado contra eles. Então, Israel tinha exemplos, nós citamos 2 aqui, mas poderíamos citar vários outros exemplos de que Deus havia, em momentos difíceis, ajudado a eles. Ora, queridos, eles não deveriam ter desistido. Eles deveriam ter confiado no Senhor. Eles deveriam ter se levantado, ido ao rei Ciro e também buscado a ajuda do Senhor para continuar a construção do templo. Eu vou abrir aqui um parênteses novamente, para que eu e você possamos pensar, porque quando foi dado esta lição a nós,
esse terceiro trimestre, juntamente em um momento em que o país e o mundo está passando por uma crise que, especialmente no nosso país, a crise na saúde, porque estamos vivendo uma pandemia, mas aqui no Brasil também uma crise política, uma crise moral, ética. Meus irmãos, nós precisamos aprender com os nossos irmãos israelitas, não a desistir. Eles desistiram, eles não foram a Deus, aqui eles não foram onde deveriam ter ido, mas resolveram parar a construção, resolveram ir para os seus lares e deixar a obra do Senhor ali. Então, não vamos aprender com o erro deles, mas com o erro deles, vamos ensinar a nossa vida. Não é tempo, queridos, de cruzarmos os braços, não é tempo de desistirmos, não é tempo de retrocedermos. Foi cantado aqui o hino da harpa, que aquele que põe a mão no arado, não está apto a voltar atrás. Não podemos voltar atrás, não é tempo de retroceder. Os negócios estão difíceis, as coisas estão difíceis, mas é tempo de nós nos apegarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Deus vê, como Deus levantou Jaaziel, Deus vê, Deus está vendo, Deus está no controle da situação, como Deus usou Isaías para o rei Ezequias, e deu a vitória para Ezequias, como Deus usou Jaaziel, e deu vitória para o rei Josafá. Creia que Deus vai dar vitória à sua vida, creia que Deus vai dar vitória à sua casa, mas não desista, não retroceda, não volte atrás, não pare. Se está desanimado, anima-te no Senhor. Se você se acha fraco, fortaleça-te no Senhor, se coloque de pé e vá à luta, porque Deus é contigo para te dar vitória, Deus é contigo para te ajudar nesta situação em que nós estamos vivendo. Precisamos mostrar resistência, precisamos mostrar que estamos de pé, porque o Senhor nos sustenta, não é pelo homem, mas é pelo sustento do Senhor que eu e você estamos de pé. Terceiro, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Veja que Zorobabel, que era o chefe político do povo judeu, ele tinha confiado em sua própria força. Zacarias 4:6 vai dizer: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Meus queridos, não adianta eu e você queremos confiar na nossa própria força, não adianta. Nós precisamos é confiar em Deus, nós precisamos é confiar no Senhor. Esta obra é de Deus, esta obra é de Deus, e nós dependemos de Deus para realizarmos esta obra, porque a obra é dele. Primeira epístola de João diz: nós somos de Deus. Oh, glória a Deus, nós somos dele, e esta obra é dele. Então a obra é dele, eu e você somos dele, e nós dependemos inteiramente dele para realizarmos a sua obra. Então não queira acreditar vitória à sua força, ao seu dinheiro, ao seu bem material. Meu irmão, minha irmã, não é isso que tem te levado à vitória. O que tem te levado a uma vida abençoada, o que tem te levado a uma vida vitoriosa, é a resistência espiritual, é você crer que é Deus quem está à sua frente, que é Deus quem está na sua família, que é Deus quem está no seu negócio, que é Deus quem está te sustentando. Precisamos entender isso. Zorobabel, que era o líder, confiou nas suas forças, em sua própria força, achando que eles poderiam vencer, e não é assim. A nossa luta, a nossa batalha, ela é de ordem espiritual, e não se vence uma batalha espiritual com esses braços, não se vence. Segundo Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele
toda a autoridade espiritual que tinha. Ora, o pecado me afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. E uma vez pecando, que autoridade espiritual que eu vou ter, que você vai ter? Josué, aqui, que era o sumo sacerdote líder, perdeu a autoridade espiritual que tinha, porque as suas vestes estavam manchadas. Então, vamos tomar cuidado quanto a isto. Vamos aprender nesta hora com esses homens que erraram, para que nós não possamos errar. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e então pararam a reconstrução do templo. Eu quero dizer a todos vocês que nos tempos de crise temos Deus para nos socorrer. Nos tempos de crise temos Deus para nos socorrer. O Salmo 20, verso 1, diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Aleluia. O Senhor te ouça no dia da angústia. Então, nos tempos de crise, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos Deus para nos socorrer e para nos ajudar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias capítulo 4, verso 6. Grave bem isto. Anote este texto. Se você não está com a revista aí, anote esse texto. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Entrega tudo nas mãos dele, porque com certeza você vai ver a vitória que o Senhor há de conceder na sua vida. Olha, embora esta mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Só conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus é exemplo disso. Lucas 4, versículo 1, versículo 18. A igreja é prova disso. A igreja foi revestida pelo Espírito Santo. Atos 1 e 8, Jesus Cristo falou isto, que vocês receberiam a virtude do Espírito, que haveria de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que o próprio Jesus, Filho unigênito do Pai, precisou, a igreja precisou para chegar até os confins da terra. E eu e você não precisamos de um poderio militar, nem político, nem de forças humanas. O que eu e você precisa é do Espírito Santo na nossa vida. Ô irmão, ô irmã, este dia é um ótimo dia para você se encher do Espírito Santo. Enquanto você está aí conosco nesta aula, é uma ocasião excelente para você adorar ao Senhor e pedir ao Senhor que te encha do Espírito, para que você possa estar de pé e lutar em meio a esta crise que assola a nação e que assola boa parte do mundo. Vamos para o tópico de número 4, para a reação dos samaritanos, quando os judeus cessaram a obra. Primeiro, nós vamos ter aqui a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Nós começamos a aula de hoje falando que o povo estava animado, havia animosidade no povo para ir para a reconstrução, para levantar os alicerces novamente, para reconstruir. Eles estavam trabalhando com entusiasmo, com muita alegria, com união. Eu citei lá a leitura diária. Havia união no povo para fazer isso.
Eles sabiam que Deus estava com eles. Mas agora, quando eles têm ali os samaritanos que se voltam contra eles e contra a construção, e envia esta carta, e cria esta dificuldade, houve então o desânimo pela parte dos nossos irmãos. E quando a gente continua o texto aí, nós vamos ver que a tristeza vai entrar no coração dos irmãos, mas os inimigos, que eram os samaritanos, ficaram alegres. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente, porque a obra do Senhor havia sido parado. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia compensação, porém o gozo do ímpio é de pouca duração. Ô meu irmão, minha irmã, quando eu e você para, quando eu e você desiste, quando eu e você deixa as armas, há uma alegria dos adversários, há uma alegria dos inimigos. Mas nesta manhã ou neste dia em que você está assistindo esta aula, que você não pare, que você não desista. Ei, se você prega, continue pregando. Se você louva a Deus, continua louvando. Se você evangeliza, continua evangelizando. Se você faz a obra missionária, continua fazendo a obra missionária. Se você ora, continua orando. Se você é daqueles que sai aqui e ali, visitando entregando um folheto a alguém, continue entregando o folheto. Mas não deixe que o adversário cale a tua voz. O que nós temos visto neste tempo em que nós estamos vivendo, e não estou dizendo só desta pandemia, mas quantos que pregavam e não pregam mais, quantos que louvavam e não louvam mais, quantos músicos na casa do Senhor que não tocam mais os seus instrumentos, que guardaram os seus instrumentos, e os instrumentos estão lá empoeirados, e não tocam mais o instrumento, desistiram, pararam, e o adversário está rindo de você, o adversário está zombando de você. Quantos que poderiam estar envolvidos na obra, mas não estão, recuaram, pararam, desistiram. Quantos que poderiam estar no ministério e não estão, porque retrocederam, e o adversário está rindo de você. Os irmãos samaritanos os irmãos judeus foram tomados pela tristeza, porque pararam a obra, mas os samaritanos estavam rindo deles, só que o gozo dos ímpios é de pouca duração. Eu creio que enquanto estou lecionando a você, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando graça para te colocar de pé, Deus está abrindo os teus olhos para a obra que Ele tem a realizar através das suas mãos. Ora, aqui há dois exemplos no tópico de número 4, quanto à alegria dos adversários. O gozo dos filisteus, que haviam prendido Sansão, terminou em tragédia. Lembra quando eles foram brincar com Sansão? Mandaram trazer Sansão, que estava lá na prisão, e Sansão entrou ali no templo, pelas mãos de um menino, de um garoto, e Sansão pediu para que levasse ele nas colunas centrais daquele templo, e a Bíblia vai dizer que os filisteus ali zombavam de Sansão, porque Sansão estava com seus olhos vazados, mas quando ele coloca as mãos na coluna dos templos, ele faz uma oração, e Deus ouve a oração de Sansão, e Sansão retorna às suas forças, e empurra aquelas colunas, e naquele dia a Bíblia vai dizer que ele matou mais filisteus, no dia da sua morte, do que quando estava com vida. O gozo dos filisteus então terminou, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus, também foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Eles compraram Judas, eles alugaram Judas para atrair Jesus, só que eles não sabiam que havia uma promessa de Jesus, que ao terceiro dia Jesus havia de ressuscitar, e foi o que aconteceu. Então a alegria deles
durou muito pouco. Agora, aí na parte 3 do tópico 4, nós temos o desânimo dos judeus. Eles se deixaram ser dominados pelos desânimos. E o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Há uma recomendação do autor: lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Não se deixe ser pego por esta seta atirada pelo adversário, que é a seta do desânimo, que faz com que você abandone tudo que é de Deus. Pare de orar, pare de ler a Bíblia, pare de louvar, se prenda no seu lar, e não tem mais coragem de sair, não tem mais desejo por aquilo que é espiritual, pelo fruto do Espírito, pelos dons espirituais, por aquilo que é de Deus. Meu caro aluno, minha cara aluna, em nome de Jesus, que esta seta do desânimo caia por terra nesta hora, que esta seta do desânimo seja quebrada nesta hora, e que Deus te dê ânimo, que Deus te dê ânimo, a você e a sua casa, para estar em pé, e continuar a batalha, e continuar a caminhada, até que o Senhor venha para nos buscar. Alguns conformaram-se, pensando que talvez não era vontade de Deus construir o templo. Ageu capítulo 1, verso 2. Alguns irmãos disseram: olha, se parou a obra, é porque não é a vontade de Deus. Mas não foi assim. Nós sabemos que houve um despertamento, através da oração de Daniel, que Deus despertou o coração do rei Ciro. Então era Deus quem estava agindo, sim. Mas muitos irmãos colocaram aqui na cabeça que, olha, se parou não é a vontade de Deus. Ei, nós temos inimigo, a obra do Senhor tem inimigo. Se você é um cristão, se você é um justo, se você é verdadeiro, você tem inimigos. Inimigos que se levantam para parar a sua caminhada. Então, não é porque se levantaram inimigos que você vai dizer, então, bom, se levantou inimigos, não é Deus que está comigo. Segundo, outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. 1:9 de Ageu. O que eles falam? Olha, já que a obra parou, o que nós vamos fazer? Vamos para nossas casas, vamos cuidar das nossas obrigações. E eles foram reconstruir as suas próprias casas, deixaram de contribuir para a obra do Senhor, abandonaram o templo, o lugar da adoração, e foram se preocupar simplesmente com os seus bens materiais. Ageu capítulo 1, verso 9. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículos 8 e 9, o irmão anote aí, a irmã anote aí, Paulo diz que em tudo somos atribulados, em tudo nós somos atribulados. Então não é por causa de uma tribulação que eu e você vamos parar, e vamos nos dedicar somente àquilo que é material. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a nossa preocupação, em primeiro lugar, é com aquilo que é espiritual, e Deus vai nos dar condição de lutarmos por aquilo que é material, e não vai deixar faltar. Mas os irmãos aqui abandonaram a obra do Senhor, esqueceram-se da casa do Senhor, e aplicaram tudo o que tinha nas suas próprias casas, e deixaram tudo, deixaram a contribuição, deixaram tudo que era a obra do Senhor de lado. Foi um grande erro que os nossos irmãos cometeram. O tópico 3 ou 4, a parte C, vai dizer que talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar
a ser reconstruído. Nós vamos e estamos no final do tópico 4, para encerrarmos esta lição, dizendo a todos vocês, alunos desta escola bíblica dominical, que Deus sempre tem remanescentes. Deus sempre tem. Quando Elias, que foi ali, recebeu aquele recado de Jezabel, dizendo: olha, amanhã a esta hora você vai estar morto também. E Elias então fugiu para a caverna. E quando Elias ora a Deus, Elias diz: olha, Jezabel matou todos os seus profetas, só ficou eu. Deus disse: não, Elias, de forma alguma. Eu ainda tenho 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre tem um remanescente. Paulo escreveu, e Paulo colocou esse remanescente como um resto. Paulo diz assim: Deus sempre tem um resto. Deus sempre tem aqueles que oram, aqueles que louvam, aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que contribuem com ofertas, com dízimos, com assistência social. Deus sempre tem alguém que está buscando nas madrugadas. Deus sempre tem alguém que está jejuando, que está consagrando. Deus sempre tem um remanescente. Aqui, os judeus voltaram para as suas obrigações materiais, foram cuidar das suas casas, dos seus afazeres, e abandonaram a obra do Senhor. Mas Deus tinha ali, entre todos aqueles, alguns remanescentes que se entristeceram, sim, porque pararam a reconstrução do templo, mas eles não foram pegos pelo desânimo, eles não foram pegos por aquela situação, eles não desanimaram, porque os samaritanos enviaram carta, e o rei mandou parar a obra, e ela ficou parada por 15 anos, não, havia um remanescente que sabia que era Deus quem estava no controle. Havia um remanescente que sabia que era Deus quem havia os tirado de lá do cativeiro e, através do rei Ciro, os levado para Jerusalém, que ia Judá. E eles sabiam que era Deus quem havia dado a eles a ordem de reconstrução do templo, de reconstrução da cidade. Ei, meu irmão, minha irmã, prezado aluno, sempre haverá um remanescente. E eu tenho certeza que você, que está aí comigo nesta manhã, nesta hora, é um remanescente. E você é o homem, é a mulher que Deus quer usar neste tempo, que Deus quer usar nesta hora. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo, mas não todos. Haviam aqueles que continuaram crendo. Foi o Senhor quem nos levantou, foi o Senhor quem nos tirou de lá, foi o Senhor quem nos trouxe a esta terra novamente, a Jerusalém, a Judá, para reconstruir, e não vamos desanimar. Glória a Deus, que não haja desânimo em você. Se o desânimo te pegou, que mediante esta lição desta hora, você pode se reanimar no Senhor, e levantar-se para fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos para ser realizado. Meus prezados, esta é a lição de hoje. A construção do templo enfrentou oposição, e eu quero voltar ao textual para justamente encerrarmos aqui. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, ponto e vírgula. Veja o que vem: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando o coração do povo está na obra do Senhor, a vitória é garantida. Quando o coração do povo está naquilo que se tem a fazer, a vitória é certa. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Querido, querida, resista orando, resista trabalhando,
resista vigiando, resista com bravura, resista sendo precavido, resista unindo-se àqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Ora, se alguém não quer fazer, deixe esse alguém de lado, se une em quem quer fazer. Se alguém desistiu, se una àqueles que não desistiram, e vamos continuar, porque temos certeza que, mesmo em meio à situação em que nós estamos vivendo, o nosso Deus é o Deus que nos sustenta, o nosso Deus é o Deus que dá vitória. Os inimigos não vão zombar e não vão rir de nós, porque nós vamos estar de pé, realizando a obra do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesta lição de número 4. Permitindo ao Senhor, vamos no próximo domingo, no próximo encontro, estamos na lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Fique conosco, porque com certeza Deus estará abençoando a sua vida. Glória a Deus. Queridos, antes de orarmos para encerrarmos esta lição, lembrá-los que hoje, às 18h30, nós estamos para o culto de adoração ao Senhor. Às 18h40, a nossa transmissão ao vivo aqui do templo, onde estaremos louvando a Deus, haverá a ministração da palavra e a oração em favor da sua vida. Então se una a nós, fique conosco às 18h40, assente-se com a sua família, é o culto no lar, para que você juntamente conosco possa adorar, glorificar e exaltar o Senhor. Também quero lembrar os pais que nós estamos tendo trabalho com as nossas crianças, se preparando aí para a EBF das crianças, que o nosso departamento infantil, através da liderança, está realizando. É um trabalho que você pode, juntamente com seus filhos, estarem participando. As lives estão sendo realizadas todos os sábados, mas as nossas irmãs, que fazem parte da liderança do departamento infantil, a irmã Marinete com as demais irmãs, estão num trabalho constante para estar nesses dias aí entretendo as nossas crianças com várias atividades. Então, você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho, entre em contato com a liderança do departamento infantil, para que você participe juntamente com seus filhos deste trabalho de tão grande importância que é o trabalho do nosso departamento infantil. Eu desejo uma semana de muita paz a todos vocês, que este domingo seja um domingo de bênção, o almoço, a tarde que virá, a noite que virá, seja marcado pela presença do nosso Deus. Agradeço aos irmãos que estão conosco aqui no templo, nosso irmão Diácono Jadilson, nosso irmão Sidney, Deus abençoe, e vamos orar para o encerramento desta escola bíblica dominical. Senhor meu Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, por todos os alunos, todos os irmãos, as irmãs, que estão conosco nesta escola bíblica dominical. Te louvamos pela Tua santa palavra, e em nome de Jesus, repreendemos todo o desânimo, Senhor, que caia por terra, no nome de Jesus, que os Seus filhos sejam edificados, fortalecidos, animados em Ti, para continuarmos esta caminhada, Senhor, até o fim. Que todo este domingo seja um domingo de paz, de bênção a todas as famílias, e que o Senhor permita que logo mais à noite também estejamos reunidos para louvar, para glorificar e para exaltar o Teu santo nome. Nós oramos pela cidade de Cravinhos, por esta população, Senhor, e rogamos a Tua bênção pelas autoridades constituídas nesta cidade, o poder executivo, legislativo, judiciário desta cidade. Nós oramos abençoando, ó Pai,
todas as famílias, toda, Senhor, todo o comércio desta cidade nós oramos por todas as empresas, ó Pai, por todos aqueles que são autônomos, nós oramos pela prosperidade desta cidade, em meio a esta situação em que nós estamos vivendo, nós cremos que o Senhor é o Deus de toda a providência, Pai. Tira dos hospitais aqueles que estão hospitalizados, nas UTIs, nos respiradores, nas enfermarias. Eu oro sobre eles nesta hora, pegos por essa pandemia, por esse vírus que tem assolado a nação, que tem assolado a nossa região. Nós repreendemos este mal, Senhor, na vida dos teus filhos e na vida de todos aqueles que estão internados, ó Senhor. Que o Senhor possa frear esta contaminação na nossa cidade, na nossa região. Nós oramos crendo, nós oramos porque o Senhor é o Deus do poder. A tua palavra nos afirma que o Senhor é onipotente. Jesus Cristo disse que todo o poder nos céus, na terra, foi entregue a eles. Ó Jesus Cristo, é no teu nome que nós oramos sobre esta cidade, que nós oramos sobre todos aqueles que estão enfermos e repreendemos, Senhor, este mal, para que haja saúde, para que haja saúde, para que haja saúde e para que em tudo o teu nome seja exaltado nesta cidade, em toda esta região de Ribeirão Preto, em todo o estado de São Paulo e em toda a nossa nação brasileira, seja alcançada pelo teu milagre, pelo teu poder restaurador, pelo teu poder curador, Senhor. Oh Deus, 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 Tu és o Deus que usa, Tu és o Deus que se apodera, Tu és maior do que tudo e todos, Tu estás acima, porque contigo está o poder. Então nós oramos, ó Pai, por nossa cidade, por nossa região, por nosso país, e em tudo nós te agradecemos. Continua nos dando um dia de paz, abençoado e feliz, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, um ótimo dia e até a próxima aula, no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.